Neste vídeo, vamos explorar uma visão detalhada e intensa sobre como é o inferno, conforme descrito na Bíblia e no livro A Divina Revelação do Inferno, escrito por Mary Baxter. Primeiro, apresentaremos trechos dessa narrativa impactante, em seguida, analisaremos as referências bíblicas que sustentam essa visão sobre o inferno. Fique até o final, você verá algo além do que talvez já tenha imaginado sobre esse tema sombrio e profundo. Mary Baxter relata em seu livro que, em março de 1976, enquanto orava sozinha em sua casa, foi envolvida por uma luz brilhante e sentiu a presença poderosa de Deus. Ela descreve que uma sensação indescritível tomou conta de todo o ambiente, quando subitamente ouviu a voz de Jesus Cristo. Ele lhe revelou que desejava mostrar algo extraordinário, um conhecimento destinado ao mundo e que deveria ser relatado com a máxima precisão. Jesus explicou que os poderes das trevas são reais e que ele lhe permitiria vivenciar o inferno em espírito, para que suas experiências fossem um aviso ao mundo. Sua missão: escrever um livro para relatar tudo o que visse e ouvisse. Assim, Mary descreve que seu espírito foi retirado de seu corpo e levado aos céus, acompanhada por Jesus. Ela narra que, enquanto subia, via sua família dormindo em segurança, e Jesus a confortou, garantindo que estariam protegidos durante a jornada. Logo após, eles começaram a descer em direção ao inferno, passando por um túnel escuro e repulsivo. A escuridão era opressiva, e o cheiro insuportável. Formas malignas se moviam nas paredes, enquanto gritos de agonia ecoavam ao redor. Jesus explicou que esses eram espíritos malignos, esperando ordens de Satanás. Conforme desciam, ela descreve que seus sentidos ficaram extremamente aguçados, ouvia gritos de desespero, sentia o odor terrível de carne em decomposição, e seus sentidos pareciam intensificar a realidade da cena. Ao chegarem ao fundo do túnel, uma visão terrível a aguardava, um vasto cenário de dor e desespero, onde gritos ecoavam incessantemente. Jesus anunciou que estavam entrando na perna esquerda do inferno, e que a conduziria por esse local para revelar verdades terríveis, mas necessárias. Mary descreve que à medida que avançavam, Jesus a encorajava, afirmando que sua presença a protegeria do medo e da dor ao redor. Viu fossos cheios de chamas, onde almas condenadas queimavam eternamente. Cada grito de agonia era um lembrete do julgamento. Jesus explicou que muitas almas ali estavam por nunca terem se arrependido, e que as chamas e o sofrimento eram consequências inevitáveis de suas escolhas na terra. Jesus revelou que ela precisava registrar tudo, pois a mensagem de arrependimento poderia salvar muitas vidas. Ele mostrava que as almas do inferno mantinham memórias e sentimentos de quando estavam vivas. Essas almas clamavam por misericórdia, mas para elas era tarde demais. Em um dos fossos, Mary viu uma mulher cuja forma esquelética estava em chamas. Ela chorava e implorava Jesus por ajuda, mas não havia salvação. Jesus explicou que essa mulher rejeitara repetidamente o Evangelho, e mesmo agora sua alma lamentava a oportunidade desperdiçada. Ao prosseguirem, Mary viu um homem que também clamava desesperadamente. Ele gritava por perdão, arrependido de seus pecados. Jesus, com lágrimas nos olhos, revelou que aquele homem tivera muitas oportunidades de ouvir a palavra, mas zombou e desprezou a salvação. Esse homem, consumido pelo fogo, apenas restava em esqueleto, ainda cheio de ódio e revolta. Jesus lamentou a situação, mas reafirmou que as escolhas daquele homem determinaram seu destino. Mary viu outra mulher, uma idosa cuja carne decomposta ainda se agarrava aos ossos, e vermes a cobriam. Ela gritou por perdão, soluçando e arrependida, mas Jesus explicou que, em vida, ela nunca quis saber de Deus, mesmo quando ele tentou alcançá-la. A tristeza de Jesus era visível, sua face refletia a dor de ver essas almas. No entanto, ele continuou a enfatizar que o inferno é real e é o destino daqueles que rejeitam a redenção. Mary entendeu que seu papel era levar ao mundo a verdade desse lugar para que mais pessoas se arrependessem. Ao final, Jesus pediu a Mary que compartilhasse essas visões, alertando a humanidade para que o arrependimento pudesse evitar o sofrimento eterno. Jesus continuou a conduzir Mary por aquela vasta e aterrorizante extensão do inferno. Cada passo que davam revelava novas e horrendas realidades desse lugar de tormento eterno. Enquanto caminhavam, ela notou pequenos buracos de fogo espalhados pelo chão,
cada um com uma alma ardendo em dor e agonia. As chamas envolviam essas almas constantemente, reacendendo-se de forma incessante e transformando o ambiente em um cenário de puro horror. Jesus explicou que, mesmo diante do fogo e do sofrimento, cada alma ali mantinha uma vívida lembrança de sua vida na terra, relembrando as oportunidades de arrependimento que foram ignoradas. Conforme se aprofundavam na perna esquerda do inferno, Mary pôde ver incontáveis outras almas em condições semelhantes. Algumas gritavam, outras suplicavam por misericórdia e ainda outras praguejavam, cheias de ódio e revolta. A dor ali era indescritível, e o peso espiritual do lugar era esmagador. Jesus olhava para essas almas com compaixão, mas também com tristeza, pois sabia que cada uma delas fizera uma escolha que as levou a esse destino. Ele reiterou que esse sofrimento era o resultado de uma rejeição consciente ao amor de Deus. Em certo ponto da caminhada, Jesus conduziu Mary a um local onde o cheiro era ainda mais insuportável e os gritos eram ainda mais penetrantes. Mary descreveu que sentia como se cada som fosse uma lâmina cortando seus ouvidos, e o odor de carne queimada e em decomposição quase a fez desmaiar. Jesus explicou que esses gritos eram um lembrete constante do julgamento final e da dor daqueles que rejeitaram a salvação. Continuando pelo túnel, Mary viu algo que a deixou abalada. Em um dos fossos de fogo, uma mulher estava presa, envolta em chamas. Sua carne era consumida, pedaço por pedaço, e vermes rastejavam por seus ossos expostos. A mulher gritava, suplicando por ajuda, e chorava de forma tão desesperada que partiu o coração de Mary. Ela implorava Jesus, clamando por misericórdia, mas Jesus apenas a observava com uma expressão de pesar. Ele explicou a Mary que aquela mulher, em vida, era uma pessoa amarga e recusava-se a crer no amor de Deus. Apesar das várias tentativas divinas de alcançá-la, ela rejeitou todas e preferiu seguir o caminho do rancor e da descrença. À medida que seguiam em frente, a visão do sofrimento ao redor se tornava mais perturbadora. Mary viu um homem em outro buraco de fogo, gritando com toda a força que tinha, pedindo para sair daquele lugar. Ele contava a Jesus que estava ali há muitos anos e lamentava profundamente não ter dado atenção às pregações que ouvirá. Suplicava por perdão e pedia uma última chance para redimir seus pecados. Jesus, no entanto, com uma expressão de profunda tristeza, explicou que aquele homem tivera inúmeras oportunidades em vida, mas as desprezou, zombou do Evangelho e nunca se arrependeu verdadeiramente. Essas visões, tão intensas e brutais, serviam de alerta sobre a realidade do inferno e do que aguarda aqueles que negam o amor e a misericórdia de Deus. Jesus deixou claro para Mary que sua missão era compartilhar essas revelações, pois muitos ainda negavam a existência do inferno e subestimavam o julgamento divino. Ele disse que a mensagem que ela levaria ao mundo poderia salvar muitas almas, levando-as a um caminho de arrependimento e conversão. Mais adiante, Mary se deparou com um demônio de aparência aterrorizante. Ele tinha asas quebradas e uma pele escura, quase como se estivesse coberto de fuligem e cinzas. Seus olhos ficavam na parte de trás da cabeça, e ele era de uma altura que superava a de qualquer homem. Com uma força brutal, esse demônio empurrou uma das almas condenadas de volta ao buraco de fogo, onde ela continuou a arder em tormento. Mary ficou horrorizada com essa cena, e Jesus explicou que esses seres eram encarregados de manter as almas presas em seus lugares de tormento, impedindo qualquer tentativa de fuga. Jesus reiterou a Mary que cada visão que estava presenciando era real e que o inferno era um lugar tão vasto quanto aterrador, com diferentes níveis de sofrimento. Ele enfatizou que aquelas almas se encontravam ali por escolhas conscientes, e cada uma delas agora compreendia as consequências de suas decisões. Jesus também mostrou a Mary uma janela para outra seção do inferno, onde almas gritavam, presas em escuridão total, sem a possibilidade de ver ou ouvir algo além dos próprios gritos. Enquanto a jornada chegava ao fim, Jesus transmitiu uma mensagem final: o inferno é real, mas a salvação também é. Ele lembrou a Mary que o amor de Deus é infinito e que, enquanto houver vida, há esperança para o arrependimento e a redenção. Mary entendeu que sua missão era espalhar essa verdade com fervor, para que mais pessoas escolhessem o caminho do arrependimento antes que fosse tarde demais. À medida que ela caía nas profundezas da escuridão, meu coração se encheu de compaixão. Senti uma vontade imensa de segurá-la em meus braços e implorar para que Deus lhe concedesse cura e redenção.
No entanto, antes que pudesse expressar meu desejo, Jesus, que lia meus pensamentos, falou com serenidade: minha filha, o julgamento já foi decretado. Deus já pronunciou seu veredicto. Desde a infância, ela recebeu inúmeras oportunidades de se arrepender e me seguir. Jesus continuou, recordando momentos em que a chamou ao longo de sua vida. Aos 16 anos, ele foi até ela e disse com amor: eu te amo. Entregue-me sua vida e siga-me, pois tenho um propósito especial para você. Ele a chamou repetidas vezes, mas cada vez ela respondia: um dia, Senhor, eu te servirei, mas agora não tenho tempo. Estou aproveitando a vida, desfrutando das alegrias do mundo. Com o tempo, essas promessas vazias se acumularam, mas o amanhã que ela sempre prometia nunca chegou. Ela havia adiado demais. Agora, atormentada, ela gritava com desespero para Jesus: minha alma está em dor. Escolhi o mundo ao invés do Senhor. Busquei riqueza, fama e fortuna. Tive poder, beleza e controle sobre minha vida. Mas o que adiantou tudo isso? Agora, na morte, nada disso me acompanha. Senhor, este lugar é horrível. Sofro sem descanso, atormentada dia e noite. Ela estendeu suas mãos para Jesus, implorando por ajuda, mas Jesus respondeu: o julgamento foi dado. Lágrimas escorriam pelo rosto de Jesus enquanto avançávamos, deixando para trás aquele buraco de fogo e tristeza. Cada passo que dávamos revelava mais horrores. Pensei em quão terrível era o destino daqueles que escolhiam afastar-se de Deus. Querido Senhor, clamei internamente, o sofrimento aqui é extremo e sem fim. Quando uma alma chega aqui, não há mais esperança, amor ou paz. O inferno é uma realidade indiscutível e final. Jesus, lendo meus pensamentos, assentiu tristemente, me dizendo que ele desejava que todos se voltassem para Deus antes que fosse tarde. Naquela noite, ao deitar-me, eu não consegui esquecer o que tinha visto. O inferno era real e os gritos dos condenados ecoavam em minha mente. Senti-me impelida a compartilhar com o mundo as verdades terríveis que Jesus me havia mostrado, para que outros pudessem evitar esse destino. Jesus voltou a me visitar e disse: esta noite, vamos à perna direita do inferno. Não temas, estou contigo. O rosto do Senhor mostrava um amor profundo, mesmo sabendo que aqueles que estavam lá estavam perdidos para sempre. Ele explicou que Deus deu a cada pessoa o livre-arbítrio, o poder de escolher entre segui-lo ou não. Deus não fez o inferno para o seu povo, disse Jesus. Satanás engana muitos para segui-lo, mas o inferno foi preparado para ele e seus anjos. Não é desejo do Pai que ninguém pereça. Lágrimas de compaixão correram pelo rosto de Jesus enquanto ele me avisava para recordar suas palavras ao ver as coisas horríveis do inferno. Tenho todo o poder nos céus e na terra, ele disse. Em alguns momentos, parecerá que estou longe, mas não temas. Estarei contigo. Também seremos vistos por forças diabólicas, mas não temas. Enquanto seguíamos, o cheiro de morte e o ar poluído eram quase insuportáveis. Demônios grotescos passavam por nós, emitindo grunhidos horríveis e interagindo entre si. Pareciam não nos notar, mas a visão era aterradora. Jesus apontou que, além desses seres visíveis, havia forças invisíveis, como espíritos malignos de doenças, que também causam destruição na terra. Paramos em um buraco de fogo onde um homem clamava em agonia. Ao observar, percebi que ele estava pregando o Evangelho, e procurei respostas em Jesus. Este homem foi um pregador, explicou Jesus. Por um tempo, falou a verdade e me serviu, mas desviou-se. As roupas esfarrapadas e a forma esquelética do homem me fizeram tremer de tristeza. Ele segurava as mãos como se lesse uma Bíblia imaginária, recitando escrituras enquanto chorava. Jesus olhou para ele com tristeza e disse suavemente: "A paz, fique quieto." Imediatamente, o homem parou e se virou para Jesus, pedindo uma nova chance para pregar a verdade. Ele confessou como tinha desviado pessoas, distorcido a palavra de Deus para agradar a si mesmo, e permitido que a ganância e o orgulho o dominassem. Ele implorava para sair dali e prometia fazer o que era certo, mas Jesus respondeu que o julgamento já havia sido feito. Você conhecia a verdade, mas a rejeitou por prazer e poder, Jesus disse. Estava lá para perdoá-lo,
mas você nunca se arrependeu. Conforme caminhávamos, vi mãos cinzentas e queimadas tentando alcançar Jesus. A cena me abalou profundamente. Jesus me disse: estas são as almas dos que endureceram seus corações, rejeitaram o meu amor e me viraram as costas. Quis salvá-los, mas eles escolheram o caminho do pecado. Em outro buraco, uma mulher levantou suas mãos, coberta em chamas e vermes, clamando para que Jesus a tirasse de lá. Ela prometia arrepender-se, mas Jesus explicou que as oportunidades para isso foram dadas em vida, e ela as recusou. Se você tivesse se voltado para mim, eu teria perdoado todos os seus pecados. Mas não se pode servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. A mulher contou como Deus a havia chamado desde a juventude, mas ela escolheu os prazeres do mundo. Com amargura, ela admitia que agora entendia o erro, mas era tarde demais. Satanás a possuía, transformando-a em alguém incapaz de amor ou perdão. Ela frequentava a igreja apenas para seduzir homens e buscava poder e prazer em vez de Deus. Ao ver seu sofrimento, clamei para Jesus, pedindo forças para suportar aquele cenário. Jesus, com infinita paciência e amor, continuou mostrando o que havia de mais horrendo ali. Ensinou-me que o inferno é um lugar real, criado não para as pessoas, mas para Satanás e seus anjos. No entanto, aqueles que escolhem seguir o mal acabam ali. Voltando à superfície, fiquei tomada de uma tristeza indescritível. Não podia esquecer o que vi e ouvi. Jesus me lembrava a todo momento da importância de compartilhar essas verdades, para que todos compreendam o que está em jogo e possam escolher a vida com Deus antes que seja tarde demais. Eu desejava ardentemente que tudo aquilo terminasse logo. Cada passo que dávamos entre os buracos parecia aumentar a tristeza e o desespero em meu coração. Gritos de angústia e sofrimento se misturavam ao cheiro horrível e ao calor sufocante que parecia penetrar em cada parte do meu ser. Ao pararmos diante de um novo buraco, eu vi mais uma alma atormentada. Esse homem também clamava por misericórdia, mas sua voz era fraca e cheia de desespero. Ele chorava e gritava, implorando por uma chance de redenção. Senhor, ajude-me, por favor. Eu quero sair daqui. Eu farei qualquer coisa. Prometo ser fiel e seguir todos os seus mandamentos. Jesus o observava com uma tristeza infinita nos olhos, e eu sentia que ele compreendia profundamente o sofrimento daquele homem, mesmo sabendo que o tempo de arrependimento para ele já havia passado. Com uma voz suave e cheia de compaixão, Jesus respondeu: meu filho, você teve inúmeras oportunidades de se arrepender enquanto estava na terra. Eu o chamei várias vezes, enviei pessoas para lhe mostrar o caminho, e você fechou seu coração. Agora, o julgamento foi feito. O homem chorava ainda mais alto, gritando palavras de arrependimento que ecoavam em um ciclo interminável de sofrimento. Parecia que cada lamento era um reflexo da dor de todos os que estavam ali, presos na escuridão, sem esperança de alívio ou de redenção. Ele continuava a suplicar, tentando alcançar Jesus com mãos trêmulas, mas as chamas e os vermes que o devoravam não lhe davam trégua. Cada gesto, cada expressão de desespero era um lembrete de que ele havia perdido a chance de escolher o caminho certo. Jesus olhou para mim e, como se lesse meus pensamentos, disse com ternura: lembre-se disso, minha filha. Eu vim para salvar a todos, e meu amor é infinito. Mas cada pessoa tem o livre-arbítrio para escolher a quem servir. Aqueles que me rejeitam repetidamente acabam se afastando tanto que não conseguem mais ouvir meu chamado. Continuamos a caminhar pelo inferno, e eu via, em cada canto, almas atormentadas, cada uma com histórias semelhantes de promessas quebradas, oportunidades desperdiçadas e arrependimentos tardios. As sombras do inferno pareciam ganhar vida, formando rostos e figuras sombrias que ecoavam o sofrimento daqueles que escolheram o caminho da perdição. Jesus então se virou para mim e disse com autoridade: leve essa mensagem à terra. Fale a todos sobre a realidade do inferno. Não se trata de castigo ou vingança, mas do resultado da separação de Deus, da escolha de viver sem Ele. Aqueles que continuam a viver em pecado, sem arrependimento, acabam se afastando tanto que, quando finalmente percebem a necessidade de Deus, é tarde demais. Diga às pessoas para virem a mim enquanto ainda há tempo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Enquanto as palavras de Jesus ecoavam em minha mente, senti um peso enorme em meu coração, uma urgência de compartilhar essa mensagem de esperança e arrependimento. Ao sairmos do inferno, percebi que, embora ele amasse cada alma perdida ali, respeitava a escolha de cada um, pois o amor verdadeiro não força, mas oferece liberdade. Ao despertar dessa experiência, sabia que minha missão estava clara: compartilhar o amor de Jesus e alertar sobre a realidade das escolhas que fazemos em vida. O relato continua detalhando as experiências de almas perdidas no inferno e suas interações com Jesus. As descrições evocam imagens de sofrimento eterno e arrependimento, com uma mulher que, embora tenha pregado a palavra de Deus enquanto ainda viva, acabou se afastando de Cristo devido ao ressentimento e ao pecado não perdoado. Sua alma agora sofre nas chamas, implorando por misericórdia, ainda que sua decisão de não perdoar a tenha condenado. Jesus explica como ele havia chamado a mulher para pregar e viver sua palavra, mas ela se deixou consumir pela amargura e rancor, abandonando os ensinamentos divinos. Essa história serve como um aviso sobre as consequências de não perdoar e desobedecer aos mandamentos de Deus. A mulher, que antes era fiel, acabou caindo em um estado de pecado tão profundo que foi arrastada para a destruição eterna, demonstrando como um coração endurecido pode afastar a salvação. Em outro ponto, um homem com 23 anos, que também havia sido chamado por Deus, se encontra no inferno devido ao amor pelo mundo e ao prazer momentâneo. Ele morreu após um acidente de carro, sem nunca ter atendido ao chamado divino. Seu destino foi selado pela escolha de ignorar os avisos de Deus, preferindo a vida de pecado. Jesus conta sua história como um alerta contra o uso destrutivo do álcool e o desprezo pelos ensinamentos divinos. O homem, que poderia ter sido salvo, agora sofre as consequências de sua escolha de vida, sem a chance de se arrepender. Esse testemunho serve como um chamado à reflexão para todos que ainda têm a oportunidade de escolher o caminho da salvação. A obra de Satanás, descrita como a destruição de vidas, é algo que acontece a cada dia. As advertências de Jesus sobre o arrependimento e a entrega a ele antes que seja tarde demais são uma constante. A história também se concentra em temas de moralidade, como o perigo de ceder ao pecado e a importância de perdoar os outros para alcançar o perdão divino. A conclusão sobre o inferno e seus tormentos nos faz refletir sobre a necessidade de uma vida íntegra, fiel à palavra de Deus, sem desviar do caminho da santidade, para evitar o sofrimento eterno. No final do relato, a descrição do inferno como um lugar de tormento constante e sofrimento eterno é fundamentada em passagens bíblicas que afirmam que o inferno é real, um lugar de separação de Deus, onde a alma é consciente de sua escolha e sofre em fogo e escuridão eterna. O fogo não é purificador, mas um símbolo da ira de Deus contra aqueles que escolheram o pecado em vez da salvação. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de contínuo sofrimento, onde os ímpios estarão atormentados para sempre, sem cessar. Jesus usa figuras como fogo que nunca se apaga e verme que não morre para ilustrar o tormento eterno, mostrando que o sofrimento no inferno não tem fim. Essa descrição, baseada na Bíblia, reforça a ideia de que o inferno não é apenas um lugar físico, mas um estado espiritual de tormento e separação eterna de Deus. Jesus enfatiza que os que escolheram o pecado, ignoraram os chamados à salvação e não se arrependeram terão o destino de sofrer eternamente. O inferno é, assim, o lugar de todos que rejeitaram a misericórdia de Deus, a oportunidade de arrependimento e a possibilidade de vida eterna. O aviso final é claro: a decisão de escolher a salvação em Cristo deve ser feita enquanto ainda há tempo, pois o sofrimento eterno aguarda aqueles que ignoram a palavra divina.